Muito se fala sobre família, que família traz problemas, que família é isso, a queda do casamento. Tantas coisas que nós ouvimos, mas nós como filhos de Deus, como aqueles que carregam a palavra da verdade, aqueles que carregam as boas notícias do reino, nós podemos dizer que a família, ela tem os seus percalços, trabalho, mas ela é uma bênção. A família é uma invenção de Deus. Não foi o homem que quis inventar algo diferente, algo criativo. Não, a família foi ideia do coração de Deus. E quando eu estava escrevendo esse texto, eu me lembrei de um texto da palavra de Deus que fala que tudo que Deus criou é bom. E eu lembrei de quando eles eram pequenininhos. Os meus filhos eram pequenos e aí aquela introdução dos alimentos, aí não gosta disso, não gosta daquilo. E eu lembro que eu falava para eles assim: tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4a. E eles foram crescendo, ouvindo aquilo. Agora você vai experimentar o brócolis. Mas é uma delícia, porque tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4a. Desde pequenos, incutindo a palavra de Deus, falando a respeito das verdades da palavra, porque isso é uma verdade. Tudo que Deus criou é muito bom. E Ele criou a família. Ele criou o casamento e nos deu isso como um presente. Eu lembro que logo no começo ali do meu casamento, há muito tempo eu ouço isso da pastora Zuleide, minha sogra, mas ela sempre que falava alguma coisa sobre família, ou alguém ia elogiar os filhos dela, ela falava assim: mas isso é muito joelho no chão. Toda vez ela falava: mas isso é muito joelho no chão. E eu lembro, desde ali no comecinho do casamento, eu falava: meu Deus. Me dava um negócio no coração. Eu falava: meu Deus, para ter uma família é muito joelho no chão. Mas é a pastora Zuleide que está dizendo isso? Será que essa tarefa também... Será que eu vou ser bem sucedida nessa tarefa também? De apresentar ao Senhor uma família que ama a Deus, que se compromete com a palavra. Será que é muito difícil? Nós sabemos que não é tarefa tão fácil, mas é uma construção. O casamento, os filhos, a família, é uma construção. É como uma casa. A verdade é que ninguém constrói uma casa do nada e ela não se faz sozinha. Tem um processo. Assim também é a nossa casa, assim também é a nossa família. E essa manutenção, esse processo tem etapas. Então, primeiro a gente faz um plano da casa, um projeto dessa casa. A gente vai, com muito esforço e trabalho, construindo essa casa, tijolinho após tijolinho. E depois dela prontinha, ela precisa de uma manutenção, não é verdade? Porque quem tem casa sabe que, vez por outra, tem uma rachadura, tem um vazamento, tem uma pintura para fazer. Essa é a manutenção. E assim como uma casa, a nossa família, o nosso casamento, o contexto de filhos, assim também precisa de muito trabalho, de muita manutenção. E essa manutenção da casa e dos filhos se chama consagração. Intensa e diária. E é necessário que nós tenhamos visão de reino. Visão de reino. É muito bom quando a gente pensa em cuidar dos filhos. Eu quero dar bons estudos para os nossos filhos. Eu quero que ele estude numa boa escola. Eu quero que ele tenha uma boa profissão. Eu quero que ele ande com bons amigos. E tudo isso é maravilhoso. Mas a consagração dos nossos filhos, o trato, o cuidado com eles, não se dá somente em imaginar que eu quero uma boa vida profissional para eles. Não é só pensar que eu quero um bom casamento para os meus filhos, que eles tenham uma vida
reta, uma vida tranquila e abastada, é claro, a gente quer as melhores coisas para os nossos filhos, mas não é só isso. Uma vida consagrada, uma vida plena, vai além do que uma boa profissão, um bom casamento e uma vida tranquila. É necessário consagrar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, ainda aqueles que ainda não têm os filhos, mas consagrar a nossa casa diariamente. E quando nós falamos de filhos, nós pensamos nessa consagração para que eles vivam verdadeiramente uma vida consagrada, para que o coração deles seja apaixonado por Jesus. Que eles amem Jesus de todo o coração, que eles tenham sede pela palavra, que eles tenham sede por experiências com Deus, é isso que nós queremos. E essa é a verdade mais, é o desejo mais genuíno que nós temos para as nossas casas, para as nossas famílias. Que os nossos filhos sejam fortalecidos na palavra. Que eles cresçam cristãos genuínos, homens e mulheres honrados, que formem famílias fortes, que carreguem a verdade do reino, que sejam um elo de ligação, elos fortes, que ligam pessoas ao reino, à verdade do reino, que gere salvação, que gere transformação, não somente na vida deles, na casa deles, mas que sim, a partir da vida de cada um dos nossos filhos, outras famílias vivam a transformação, vivam a vida abundante que Cristo tem para nós. Porque o inimigo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, mas o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, ele veio para nos dar vida. E uma vida com abundância, em plenitude. É isso que nós desejamos. Então, visão de reino é muito mais abrangente, é incalculavelmente maior do que uma boa e tranquila vida. É uma vida consagrada. É uma vida que conduz os nossos filhos e as pessoas que estão ao redor dos nossos filhos a uma vida de transformação e a salvação. E como consagrar os nossos filhos a Deus? Meu Deus do céu. Se nós fôssemos aqui conversar, falar a respeito de coisas que nós devemos fazer para que a nossa família seja uma bênção, uma manhã só não seria suficiente para explanar todas essas coisas. Então, eu posso vir aqui falar de coisas importantes, como fazer devocional junto. Importante, muito importante, fundamental, desde pequenos, porque ali a gente vai gerando no coração dos nossos filhos a importância da leitura da palavra. Muito mais do que cristãos, nós somos discípulos de Jesus. Nós andamos com o nosso mestre. E se nós queremos ser parecidos com ele, nós vamos ouvir a voz dele. E onde nós ouvimos a voz dele? Ele se revela, nosso Deus se revela a nós de várias maneiras. Através das coisas criadas, quando você vê a criação, que maravilhoso. Você vê o poder de Deus, o próprio corpo humano, a maneira como o corpo funciona. O Senhor fala a respeito da grandiosidade dele através das coisas que ele criou. Mas ele fala de maneira preciosa e maravilhosa através da sua palavra. Acessível a todos nós a qualquer momento. Então, isso precisa ser passado para os nossos filhos, uma paixão pela palavra de Deus. Um amor pela sua palavra, uma dependência pelas escrituras, por ouvir a direção do Senhor. Ensinar os nossos filhos a buscar sabedoria, porque a palavra em Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar liberalmente a quem pedir. Então, ensinar os nossos filhos a não depender de si mesmos, daquilo que acha, da sua intuição, mas depender da direção de Deus que vem através da sabedoria que Ele dá. E a sabedoria que Ele dá está na instrução da palavra. Tempo devocional. Os seus filhos
os nossos filhos nos pegarem orando, lendo a Bíblia, chorando aos pés do Senhor. Todas essas coisas são muito importantes. Ter tempo de devocional com eles. E aí alguém pode falar, mas minha vida é muito corrida. Eu saio cedo, volto tarde. Eu entendo. Algum momento da sua semana, você vai ter um tempo maior de qualidade para sentar, ler grandes porções da Bíblia, perguntar o que cada um achou, orar. A gente também tem esse tempo. Lá em casa a gente fala de família, a gente chama de família unida, que é um dia que a gente se reúne com mais tempo para ali saber como estão as coisas, o que Deus tem falado ao coração deles. Muito bom. Cada família vai ter o seu jeito e o seu momento de fazer isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão precisar no dia a dia mais do que 5 minutos, se a sua vida for corrida e não tiver tempo para mais. Você não vai precisar mais do que 5 minutos para compartilhar com eles a palavra de Deus. Regar diariamente com um pouquinho da palavra de Deus diariamente. Eu faço isso. Desde pequenininhos, meus filhos sempre estudaram no período da manhã. E quem tem filho que sai para a escola de manhã sabe o que eu estou falando. Eu tenho 3 filhos, vocês podem imaginar o que é a criançada se arrumando para ir para a escola de manhã. Mas graças a Deus, não porque eu sou melhor que qualquer um de vocês, mas porque eu tenho esse valor no meu coração, porque eu amo esse Deus e eu quero que os meus filhos também o amem. Não precisa mais que 5 minutos para você ter um versículo e ler ali. Pode ser aquele versículo diário que tem no celular, para quem tem um aplicativo da Bíblia. Todo dia tem um versículo lá. Você pode usar até aquele. Qual que é o versículo do dia? Você esteja pronto. Vem cá, antes da gente. Não, mas já temos que sair. Calma. Você tem 3 minutos. Dá para fazer. Olha, a palavra de Deus diz isso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Pode até citar esse mesmo que eu acabei de falar sobre sabedoria. A palavra diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente a todo aquele que pedir. Você entendeu, filho? Você entendeu? Olha, você está indo agora. O Senhor vai permitir algumas situações no seu dia a dia, mas olha o que a palavra diz. Que se você pedir sabedoria, o Senhor vai te dar de forma abundante, filho. Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha filha. Guarda a sua mente. Dá boa disposição. Eu declaro que ele tem a mente de Cristo. Pai querido, ajude os meus filhos a compreender bem as matérias que vão ser ensinadas, a reter o que é bom, mas rejeitar aquilo que é mal. Senhor, protege, livre do mal, abençoe, que ele seja uma boa referência do amor de Deus ali na escola. Abençoa a nossa família, a vovó, o vovô, os primos. Você levou mais que 5 minutos para fazer isso? Mas você não abriu mão do valor incalculável de repartir a palavra de Deus com os seus filhos. Esse valor da palavra, esse valor de colocar a palavra acima de qualquer outra coisa. Orar juntos, tornar o ambiente da sua casa um lugar de adoração, cantar louvores. Uma das coisas que a gente sempre incentivou as crianças lá é a questão da adoração. Então, cada um deles toca um instrumento. E isso é tão bom, porque enche a nossa casa de louvores. Enche a nossa casa de louvores. É muito bom quando eu estou lá, eu ouço o Fabrício lá no quarto, tocando, louvando ao Senhor. Ele toca violão, toca guitarra. O Bernardo, no teclado, no quarto dele, passa muito tempo lá, tendo tempo com Deus, tocando louvores já conhecidos, e o Senhor tem dado uma graça a ele de compor músicas. E ele, olha mãe, olha o que Deus ali tem decorado os textos de salmos, e os textos têm falado tanto ao coração dele. Ele falou, mãe, às vezes eu tô lá, tô lendo, e daqui a pouco vem uma canção. Encher a sua casa de canções. A Manuela é aquela que fica cantando o dia inteiro pela casa. E ela canta sem reservas. Tem hora que eu falo, filha,
por favor, canta mais baixo. Mas é maravilhoso gerar um ambiente da nossa casa, um lugar de louvores. Tempo de qualidade, não só esse tempo que eu disse que a gente chama de família unida, que vocês devem ter também na casa de vocês. Não precisa ter nome, não. É um tempo sem muitas cerimônias, é um tempo de estar junto e falar como é que você está, que Deus tem falado com você. Mas também tempo de qualidade, de poder sair, de parar o que está fazendo e dar uma volta. Não estou falando de gastar dinheiro. É claro que também, se você faz um planejamento, você pode fazer viagens muito legais. É só você, com previsão, um ano antes, começa a guardar, começa a se projetar. Você consegue sim fazer viagens muito legais, internacionais. Pode fazer tantas coisas que sonha a sua família, mas não é só esse tipo de coisa. Você pode separar um tempo para ir numa padaria tomar um café junto. Café da tarde, comer um bolinho. Ir no restaurante ou na lanchonete favorita, vai ali no McDonald's, sei lá. Ou não, só vai dar uma volta no bosque. Ou fazer uma coisa diferente. Quantas vezes a Manu, ela gosta muito de sair. Se tem qualquer coisa para ela fazer, ela vai. Eu lembro que esses dias a gente estava lá com o pastor Diniz, a gente estava no litoral. E ela estava em casa. E ela falou, ai, mas eu quero sair. Nós vamos sair hoje? Nós vamos passear? Eu falei, não sei. Aí o pastor Diniz, sempre mexendo com a casa, e deixando tudo arrumado, ele falou assim, eu vou ali no depósito de construção. A Manuela, eu vou com o senhor. Ela faz de tudo para sair, para dar uma voltinha. E às vezes a gente faz isso para gastar nada. Coloca o povo no carro, fala, vamos dar uma volta? Vamos só dar uma volta? Que é tempo de qualidade, criando memórias. Isso é tão maravilhoso. E o olhar atento. Um olhar atento sem descanso, sem negociar. Falou alguma coisa que não está condizendo com os valores e princípios que você tem ensinado. Se não está parecido com Jesus, mas é na hora. Não deixa. Você vai e resolve na hora. Eu sou dessas. Essa semana eu estava... Porque às vezes a gente não está com muita paciência, né? Ou está muito cansado, ou está com muita coisa para fazer. Eu peguei um dia dessa semana que eu ia fazer todos os pratos da semana para eu ir uma vez só para a cozinha. E eu estava até aqui das coisas e eu falei, gente, vem cá, vamos comer, vamos orar. E vocês podem ir comendo aí porque eu vou terminar aqui, depois eu como. E aí oramos e eles foram almoçar. E estavam os três lá, o Nando não estava em casa. Estavam os três lá almoçando. E a gente sempre almoça junto. Mas dessa vez eu estava lá na cozinha. E eu tô lá. Porque você não sei o quê. Porque você não sei o que lá. Aí eram os três. Os três. E eu lá na cozinha só ouvindo. Porque é bebê. E aquilo estava me irritando. Eu saí da cozinha, cheguei assim, olhei para a mesa. Tava os três com o celular na mão. E um jogando... Eu falei assim, olha... É o seguinte, vocês vão parar de dar lugar ao diabo? Ou vocês vão glorificar o nome do Senhor? Porque esse jeito aí que vocês estão falando um com o outro não está parecendo o Filho de Deus. E eles... E o que vocês estão fazendo com esse celular na mão? Almoço é lugar de comunhão. Vocês estão fazendo o que com esse celular? Vocês sabem que não é para comer com o celular na mão? Só porque eu não estou na mesa, vocês estão olhando o celular? Pode desligar todo mundo. E eles bem quietinhos assim. Pode desligar. E é o seguinte, não quero um acusando o outro, um falando isso, o outro falando aquilo. Tenham conversas decentes de quem é filho de Deus. Maturidade. Não estou muito afim porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Engole esse orgulho. Quebre isso daí e começa um assunto. Eu quero os três, um perguntando como foi o dia do outro. E eu tô aqui na cozinha, eu quero ver o que vocês estão falando. Eu só saí. Eles nem sabem que eu tô contando essa história. Aí, eu tava muito cansada. Eu acho que juntou aquele calor, aquela... Vocês sabem, quem cozinha aí sabe como fica uma cozinha? Então tá. Eu não sei se a Isa do Léo tá aí. A Isa do Léo tá? Não sei. Tá, Isa.
E a Isa postou esses dias ela fazendo comida e eles são ainda um único casal sem filhos, casados há 2 ou 3 anos, né? 3 anos. E aí ela estava mostrando a pia dela, assim, com meia dúzia de pratos ali. Olha, isso aqui é a minha cozinha quando eu cozinho e tal. Eu falei, ai, meu Deus. Até mandei para ela, né, Isa? Falei, Isa, você tem que vir na minha casa quando eu cozinho. E ela é tão dedicada e eu tenho sido tão abençoada por você, Isa, porque o amor que você tem pela sua casa é inspirador para essa nova geração. Viu? Que o Senhor te abençoe. Mas ela me inspira muito também. E, enfim, eu continuei as questões de casa e de repente, no meio daquela bagunça toda, eu comecei a ouvir. Então, e você? Lá na escola foi assim, tal. Então, eu terminei, agora eu fiz o meu. O outro falando, eu acabei de pegar o certificado daquele curso. Tudo bem e tal. Assim, tão educadinhos, né? Tão educadinhos. Eu tava lá no meio da panela, eu comecei a rir. Eu comecei a rir e agradecer ao Senhor, porque Deus é muito bom. É interessante. Mas todas essas coisas, elas não se sustentam sozinhas. A gente pode falar um monte de coisa, mas se a nossa vida, a gente quer consagrar a família, mas se a nossa própria vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, se a minha vida unitária, individual, exclusiva, não for consagrada a Deus, nada disso vai adiantar, porque não se sustenta. Então vamos lá, eu quero que vocês leiam comigo Efésios 5, o 1 e o 2. Olha o que a palavra fala. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. O nosso Deus é o nosso maior exemplo. Jesus é o exemplo de vida. Ele é o exemplo de conduta, de procedimento, de fala, de sabedoria. Ele é a condução da nossa vida. Então, nós podemos imitar Jesus, que ele é uma excelente referência para nós, o melhor exemplo. E falando em imitar, a hora que eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um vídeo bem antigo do meu acervo familiar. E eu quero colocar para vocês. É vídeo caseiro, tá, gente? Mas eu queria mostrar esse vídeo que mostra um pouquinho do que é imitar. Pode colocar? Tem 1 minuto e pouquinho. Essa é a Manuela, gente. Hoje ela tem 16 anos. E esse é o Fernando. Agora assim, ó. Agora assim, ó. Agora assim, ó. Já que é pra alongar, né? Agora assim, ó. Quer continuar. Um abraço. Agora assim, ó. Olha pra ali. Aí. Agora um abraço. Acabou o exercício. Acabou. Dá um abraço. Dá tchau agora. Dá tchau. Agora vamos dar tchau ali, ó. Dá tchau, filha. Vamos dar tchau. Tchau. Agora vamos dormir. Vamos nanar. Ai, que delícia! É uma delícia, eles nos imitam. Você quer que seus filhos te imitem? Uns vão dizer que sim, e outros vão dizer que não. Independente de qual seja a sua resposta, eu posso te garantir que eles vão te imitar. Eles vão te imitar.
Assim como eles têm imitado a mim e ao Fernando. Eles vão imitar, os seus filhos vão imitar vocês. Os seus discípulos vão imitar vocês. Então, é bom que vocês sejam uma boa referência de alguém que é consagrado ao Senhor, para que eles sejam firmes nos caminhos dele. Mas como fazer isso? Lembra que lá no começo eu falei a respeito da construção da casa, que uma casa não se constrói sozinha, ela é feita de etapas e ela envolve pessoas. Lembra disso? Uma casa não se constrói sozinha, ela é feita aos poucos. É um alicerce, é um buraco, é um tijolo, é uma argamassa, é um pincel. E aí com isso, segunda carta aos Coríntios 3:18, diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. E é a gente olhando para Ele. Não é de uma hora para outra. Uma casa não se faz de uma hora para outra. Assim nós também não. Assim a nossa família. Ela vai sendo construída forte, vigorosa, bonita. Uma casa que protege, que nos guarda. Assim a casa gradativamente sendo cuidada e fortalecida pela inspiração e pela direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aqui eu vou finalizando. Gostaria de ler com vocês um texto que vai falar a respeito de algo muito valioso, da joia mais preciosa que já se ouviu falar. Do que há de mais caro, está lá em Mateus 13, no versículo 44. E tem 2 textos que vão falar desse tesouro. A palavra diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Você viu o que aconteceu? Esse homem, nessa parábola aqui, ele acaba, por acaso, encontrando um tesouro escondido num campo. Imagina, né? Encontrou esse tesouro valioso e o que ele fez? Ele viu que o que estava naquele terreno era incalculável o seu valor, a ponto dele vender tudo que ele tinha, porque nada era mais valioso do que o tesouro que estava naquele campo. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno que continha aquele tesouro. E os próximos versículos falam também desse tesouro precioso. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. A mesma coisa, né? Os 2 homens dessas 2 parábolas estão falando que deixaram tudo, abriram mão de tudo, venderam tudo porque encontraram algo muito precioso. Aquele terreno com o tesouro e aquela pérola preciosa. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que o tesouro mais precioso, mais desejável, é o reino de Deus. É o reino dos céus. Que você e a sua família vivam essa riqueza. Que você e sua família desfrutem desse tesouro de valor incalculável, que é o reino de Deus. Que você caminhe por esse lugar. Que você desfrute, não sozinho, mas com seus filhos. Você e a sua esposa. Você e o seu marido. Vocês e os filhos de vocês. E os demais que o Senhor trouxer à sua família. Que vocês desfrutem do tesouro mais precioso, que é o reino de Deus.
que vocês se beneficiem do reino de Deus. Que a casa de vocês seja um lugar de descanso, de sossego, de referência, um farol, um abrigo onde as pessoas desejam estar para receber uma palavra de consolo, de restauração, de esperança. Um lugar onde há alívio, há sons de festa e um lugar também quieto para repousar. Seja assim a casa de vocês, assim sejam seus filhos, cada um dos seus filhos, os que você tem, os que ainda você vai ter, a sua posteridade seja toda feita de elos fortes. Homens e mulheres de Deus, convictos, apaixonados por Jesus, completamente apaixonados por esse reino, proclamadores da verdade. Elos fortes, bem fundamentados, que vão ligar a sua casa, a sua descendência e todos aqueles que se aproximarem a Jesus. A palavra de restauração, a palavra de consolo, a palavra de salvação, a palavra de cura, de alegria. Seja assim a casa de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos então agora ter um tempo para orar juntos. Eu queria que vocês ficassem de pé. Para esse tempinho de oração, vocês vão orar pela casa de vocês. Se você tem filhos, netos, genros, noras, né? Se você não tem filhos, ore pela sua casa, que é você e o seu marido. Mas, assim como eu fiz no começo, que eu tirei da carteira a foto 3x4 da minha família, faça isso também. Pegue agora aí se você tem o seu celular, mas não é para se distrair não, tá? Pega aí sua carteira ou seu celular com a foto da sua família, a foto que você mais gosta, de vocês dois, se ainda não tem filhinhos, né? Pega aí a foto de vocês dois e olhe que essa foto representa o que há de mais precioso para você. E é esta família que desfruta do que há de ainda mais precioso, que é o reino de Deus. Pegue aí essa foto. Se você não tem no seu celular, ou se você... Não tem problema. Não vamos complicar, não. Se não tem, eu acredito que todo mundo, né, nos dias de hoje tem essa foto, sim. Mas eu tô falando isso que é para você visualizar. Se não tem, não tem problema. Você tem aí no seu coração a foto da sua família. Você, sua esposa, seu marido e seus filhos. Ore. Consagre. Consagre. Nós estamos fazendo isso hoje, mas isso é uma atitude nossa de entrega total, diária. Minuto após minuto. Então, quando eu lembro aqui, retomando aquela frase da pastora Zuleide, lá no começo que eu ouvi ela falando, isso é muito joelho no chão. Não é pra vir aquela coisa pesada, nossa, meu Deus, mas eu nem sei orar direito. Como... É entrega. O joelho no chão não significa só oração. Significa rendição, prostração diante do Rei. É entrega total. Então faça a sua entrega total da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, da sua posteridade, para que ela seja abençoada, restauradores de brechas, uma geração de piedosos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ore aí, ore com convicção, ore com convicção, com paixão, com amor. Você tem aí no seu coração e nas suas mãos o que há de mais precioso. E você pode desfrutar de um tesouro ainda maior, chamado Reino de Deus. Reino de Deus é o tesouro mais desejável, é o que eu imagino de melhor. A minha mente ao menos pode imaginar o que é de melhor, mas Jesus nos garante que o reino de Deus é o tesouro mais precioso. Então, ofereça isso para a sua família, o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha família, eu consagro todos os dias, eu consagro todo momento. Pai, aquilo que eu estiver consagrando é seu, está em suas mãos. Então a minha vida,
A minha vida está em suas mãos. O meu casamento está em suas mãos. Senhor querido, os meus filhos, cada um deles estão em suas mãos, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és a minha salvação, Tu és o nosso amparo. Senhor, é a nossa cura, o nosso alimento. Senhor, o Teu reino é tudo que queremos. Usa-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor. Pai querido, faz a Tua vontade se cumprir na nossa casa, que sejamos canais de bênçãos para essa geração, para esse mundo sem Deus, esse mundo que clama por salvação, por consolo, por restauração, por paz. Senhor, que o Seu reino em nós gere cura, restauração, resposta, alívio, paz a essas pessoas que nos rodeiam. Que os nossos filhos sejam esses contadores de boas notícias. Senhor, que nos alegremos com todas as Suas bênçãos, com todo o Seu direcionamento, com toda a Sua vontade dentro da nossa casa, porque nós queremos viver o reino, nós queremos viver o que há de mais precioso, porque nós Te amamos e não há nada que nós desejamos mais do que a Sua presença poderosa. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos as nossas casas, as nossas famílias. Nós consagramos, Pai, cada família representada nessa igreja, porque nós verdadeiramente Te amamos com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E por isso nós nos consagramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim nós Te louvamos, Te adoramos. Amém e amém. Aleluia.